Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de podermos ler a Sua Palavra. E desde já quero convidar a todos para comentarem, curtirem, compartilharem e lerem a Palavra de Deus. Então vamos iniciar, como sempre, com uma oração, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós te louvamos, te exaltamos, engrandecemos o teu nome e reconhecemos que és o Senhor. E te louvamos, Pai, pela tua palavra e o privilégio e a oportunidade que nos dás de podermos lê-la, ó grandioso Deus, e que o Senhor possa, por meio dela, operar grandiosamente em nossas vidas, abençoando-nos e fazendo-nos entender a tua vontade nela revelada. Pai, é assim que nós te louvamos e pedimos a tua iluminação para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Hoje a nossa leitura continua no Evangelho conforme escreveu João. Começa no capítulo 15. Capítulo 15 do Evangelho de João, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós.
Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Capítulo 16. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tenho dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Assim, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis mais. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros, que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco. Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus, que o queriam interrogar, e disse-lhes, indagais entre vós acerca disso que disse? Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo.
Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus por sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Meus irmãos, essa leitura que fizemos hoje, ela praticamente tem apenas a fala de Jesus. Esse discurso que parece ser uma continuação do anterior, que foi a leitura, objeto da leitura de ontem. E aqui ele diz outro texto muito conhecido, que é quando ele diz que é a videira verdadeira e o Pai o lavrador. E ele diz aqui, continua no seu discurso, falando diretamente para os discípulos. Não sei se apenas os 12 ou se havia mais alguns outros discípulos, além do colégio apostólico, que no caso Judas já não estava aqui. Nesse momento eles tinham ido falar com os fariseus para atrair Jesus. Possivelmente já estava esperando um momento para denunciar quem era Jesus, e Jesus estava com os demais discípulos e dando esse belo discurso que revela muita coisa, né? Dele para os discípulos, dele com o Pai, do Pai para ele, e toda essa coisa maravilhosa que a gente percebe aqui. E já o capítulo 15 não há fala de ninguém, apenas de Jesus, se dirigindo aos discípulos, em todo o capítulo 15. Quando chega no versículo 16, a partir do versículo 17 é que entra a fala dos discípulos, que não falam diretamente com Jesus, mas de uns para os outros, como diz o texto. E eles conversando entre si, dizendo que eles não sabiam, porque Jesus disse um pouco e depois mais um pouco, vou para o Pai. E diziam: o que quer isto dizer? Um pouco. Eles perguntam entre si. E diz: não sabemos o que diz. Isso é tão bom quando a gente reconhece que não sabemos. Pena é quando a gente sempre diz que sabemos. E o texto diz que Jesus, sabendo, conhecendo isto, e sabia que eles queriam interrogar Jesus acerca disso. Talvez estivessem formando ali a pergunta. Mas Jesus, antes de eles perguntar, Jesus se interpõe e diz: indagais entre vós acerca disso que disse?
um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, aí Jesus continua a sua fala usando exemplos na continuação no discorrer da mensagem, do discurso. E quando chega no versículo 16, Jesus falando que ia falar abertamente acerca do Pai com eles. E no versículo 29, no capítulo 16, aí eles dizem: disseram-lhe os seus discípulos, aí mais uma vez a voz dos discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Mas aí Jesus faz uma pergunta: credes agora? É como se Jesus estivesse dizendo: depois de tudo que vocês viram, agora é que vocês vêm dizer que crê? E então se encerra Jesus afirmando e dizendo para eles terem paz, mesmo em um mundo cheio de aflições. E Jesus disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E que isso seja um exemplo para nós e que a gente também vença este mundo mal. Então, resumindo, a leitura de hoje praticamente só teve fala de Jesus direta para os seus discípulos, com algumas poucas perguntas dos discípulos que nem fizeram diretamente a Jesus, mas estavam entre si formulando a interrogação, mas Jesus já se interpõe, já é discursa. Então, a leitura de hoje foi praticamente só fala de Jesus com os discípulos e dos discípulos com Jesus. Não teve mais nenhum outro personagem, nem fariseu, nem nenhum outro personagem do cenário bíblico ali junto de Jesus e os discípulos. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós te louvamos, te agradecemos por esta leitura rica e maravilhosa, onde o Senhor mesmo, Jesus, disse que é a videira, e que o Pai é o lavrador, e que para cada vara, Senhor, dar fruto, é preciso estar ligado na videira, que é o Senhor mesmo. E o Senhor disse que foi o Senhor quem nos escolheu. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor possa ajudar cada um, cada uma, cada servo, cada serva tua, Senhor, a permanecer em Ti. E como o Senhor disse que o Espírito Santo, o Consolador, nos guiaria em toda a verdade, que o Senhor possa, Senhor, pelo Seu Espírito nos guiar. O Senhor sabe que vivemos em um mundo cheio de má influências, Senhor, no meio cultural, político, até mesmo no meio religioso, Senhor. Há muito engano, há muita falsidade, Senhor, há muita mentira, há muita má interpretação de Ti mesmo, da Tua palavra. E se nós não tivermos, Senhor, a influência Tua, do Teu Espírito, o ser guiado por Ti, pelo Seu Espírito, pela Sua palavra, nós ficaremos, Senhor, à deriva. Mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor ajude. Por isso, esse propósito, Senhor, de ler a Tua palavra, pois a Tua palavra, como disse o salmista, é luz, é lâmpada. É por meio dela que o jovem purifica-se. É guardando ela no coração, Senhor, que nós não pecamos contra Ti. E o Senhor mesmo disse na fala que o Senhor falou, na leitura que fizemos agora, que devido à sua alerta, devido à luz que o Senhor lançou, é que nós não temos desculpa do nosso erro, como aconteceu pelos judeus de verem tantos milagres, tantas obras, tantas falas do Senhor, e mesmo assim continuaram rejeitando o Senhor. Pai, ajude-nos para que a Tua palavra surte o efeito positivo, Senhor, esperado pelo Senhor, e não o efeito negativo. E que todos nós que ouvimos, que acessamos esse conteúdo, possamos ser edificados, tocados, influenciados pelo Senhor e pela Sua palavra.
É assim que eu te peço, Senhor, pedindo a tua bênção para cada um que ouvirá, Senhor, que terá acesso, ouvir, que possam também ser despertados para ler a tua palavra. Estenda as suas mãos de bênção para cada um. E ajude, Senhor. Ajude em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de lermos a sua palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço e peço as tuas bênçãos para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.